São 3 componentes importantes, os 40 dias na palavra. E eu quero repetir isso, porque eu quero que todas as pessoas saibam que nós queremos que você participe desses 3 componentes. O primeiro componente importante é o devocional diário. Nós não estamos pedindo que você gaste 1 hora por dia, nós estamos pedindo que você gaste 5 minutos por dia. Então, se você tem o manual da nossa igreja, você vai ver que no manual dos pequenos grupos, você tem, 7 versículos que você deve estar estudando durante a semana. Um versículo por dia. E você tem algumas passagens para ler. Por exemplo, nessa semana, nós lemos o livro de Filipenses, que foram 4 capítulos somente. Nessa semana que vai entrar amanhã, que começa hoje, mas que começa hoje até o domingo que vem, nós vamos estar lendo metade do livro de Marcos. Não é nem todo o livro de Marcos. E Marcos é o evangelho dos 4, é o mais curto. Nós vamos estar lendo somente um dos evangelhos, que é o evangelho de Marcos, e somente metade do livro de Marcos, capítulos 1 até o capítulo 7, nessa semana. Então, o devocional diário é a leitura de 7 capítulos. Então, essa semana é fácil, cada dia você lê um capítulo, Marcos 1 amanhã, Marcos 2 na terça, até chegar na semana que vem. Todo dia você vai meditar em um versículo de Marcos conosco, e se você faz parte da nossa lista de e-mails, você está recebendo todo dia, desde segunda passada, você recebe um e-mail meu. Talvez você já está cansado de ver lá o meu nome no seu e-mail, mas você está recebendo. Eu gasto às vezes de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora preparando. Tem dias que é um pouco mais, tem dias que é um pouquinho mais. Não é menos do que 40 minutos mais ou menos, mas em média, 1 hora preparando esses devocionais, lendo, estudando. Embora eu escrevo bem rápido, eu não escrevo qualquer coisa. Então eu levo tempo pesquisando, olhando, preparando e mandando para você. Porque eu quero que você receba, eu tento mandar antes das 8 da manhã, para que você já receba e já pense nesse versículo o dia inteiro. Então, o devocional diário é o primeiro componente dos 40 dias na palavra. Eu estou pedindo que todo mundo participe disso. O segundo componente dos 40 dias da palavra são os pequenos grupos. E eu sei que tem pessoas que só vêm à igreja no domingo. Alguns de vocês, eu só vejo vocês no domingo. Mas eu estou pedindo encarecidamente que durante essas 6 semanas você faça um pouquinho mais do que isso. Eu estou te pedindo que você participe de um pequeno grupo. E os pequenos grupos, eles se reúnem aqui na nossa igreja. E cada congregação é diferente, mas aqui na nossa igreja nós temos 3 formas de participar disso. Primeiro, é na quarta-feira, e eu não estou encorajando esse grupo que está aqui a participar na quarta-feira, porque eu quero que o grupo da nossa igreja na quarta-feira não participe nem do inglês nem do espanhol, porque na quarta-feira é só inglês e espanhol. Quarta-feira eu fiquei na porta, porque eu queria falar com as pessoas que estavam chegando, e algumas pessoas chegavam, mesmo depois de a gente explicar várias vezes, eu estou explicando mais uma vez. Onde é o pequeno grupo em português? Não tem pequeno grupo em português na quarta-feira na igreja, somente em inglês e um em espanhol, 6 grupos. Eu cancelei todas as orações da semana, para que toda a igreja, incluindo os líderes das orações, estejam aqui na quarta-feira orando conosco. Nós estamos orando para que Deus abençoe os 40 dias na palavra, porque sem oração não vai funcionar. Então tem que ser banhado de oração. Então todo mundo aqui quarta-feira, 1 hora de oração, enquanto o pessoal do inglês e do espanhol está estudando, 1 hora aqui. Na sexta-feira nós tivemos, sexta passada, 10 grupos funcionando na nossa igreja. Algumas pessoas estão tendo grupos em casa, e eu autorizei, não tem nenhuma dificuldade se isso for melhor. Eu acho que grupos em casa é muito bom, então essa é a terceira forma, grupos em casa. Mas mesmo os que estão tendo grupos em casa, eu estou encorajando a vir na sexta-feira e participar aqui também. Eu e Tereza, por exemplo, e eu preparei todo o material, traduzi todo o material, mas eu e Tereza estamos participando de um grupo, e a gente orou, e eu e Tereza sentimos de participar do grupo do Josi, e eu entrei ali, e eu falei: Josi, aqui você é o meu líder, eu vou estar me submetendo a você na liderança desse grupo. E eu fui muito abençoado, parabéns pelo seu trabalho, foi um trabalho fabuloso, e sexta-feira que vem eu vou estar ali no grupo dele novamente. Então eu não só prego uma coisa, eu vivo o que prego. E eu não estou pedindo para vocês participarem se eu mesmo não participar.
Então, eu quero toda a igreja participando de um pequeno grupo. Se você não tem um pequeno grupo, não participei, tem jeito para mim, graças a Deus que a graça de Deus dá uma segunda oportunidade, não é? Então, procure o pastor Max ou a irmã Ivonete, depois do culto, fala assim, olha, eu quero entrar num grupo, me coloca num grupo, e eles vão colocar você num grupo. Essa é a segunda parte. A terceira parte muito importante são as mensagens de domingo, que são mensagens direcionadas para a Bíblia, a palavra de Deus. São 40 dias na palavra, e a palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu hoje passei para vocês uma folha, e eu não quero que você pense, agora está vindo aqui, parece que estou no IBMP, não. É porque nesses 40 dias eu quero que você tenha alguma coisa na sua mão. Então está aí o versículo que eu quero que todos vocês possam ler esse versículo comigo. Está na mão de vocês e eu queria que você lesse comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Todo mundo bem junto. Você sabe como é que a gente faz se você participou do pequeno grupo? Referência antes, referência depois, todos juntos? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Semana que vem, nós vamos usar esse versículo novamente, nós vamos usar a segunda parte desse versículo. Hoje eu quero usar a primeira parte desse versículo. Toda Escritura é inspirada por Deus. Infelizmente, o português não faz jus do original da palavra inspirado. A palavra inspirado no original é uma palavra importante porque ela é derivada de duas palavras. Theopneustos. Theopneustos. Eu repito porque eu creio que você vai reconhecer essas palavras. Theopneustos quer dizer inspirado ou traduzido inspirado. Theo vem da palavra theo, que é a palavra para Deus no grego. Teologia é o estudo da doutrina de Deus. Theo. Pneutos, você tem uma palavra em português que é a palavra pneu, que vem dessa palavra, é derivada da palavra pneuma, que significa, tem vários significados, espírito, vento, ar, mas nesse contexto, sopro. Então, pneustos ou theopneustos significa literalmente sopro de Deus. Então, quando Paulo usa essa palavra, toda escritura, no original está assim, toda escritura é sopro de Deus. E ela, claro, que sopro de Deus é a palavra inspiração, mas o original é sopro de Deus. Você está ouvindo a minha palavra nesse momento porque o meu sopro passa pelas cordas vocais e sai a voz. A minha palavra é o meu sopro. Quando a Bíblia diz que toda palavra é sopro de Deus, é mais do que inspiração. É mais do que dizer assim, olha, Deus inspirou a Bíblia, porque isso é bonito, mas não é completo. Deus só não inspirou a Bíblia é a palavra de Deus. Preste atenção. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só é inspirada por Deus, a Bíblia é o próprio Deus. O sopro de Deus. Palavra de Deus. Agora, se nós estamos gastando 40 dias desse livro, nós temos que confiar nesse livro. Nós, protestantes e evangélicos, dizemos que a Bíblia é a nossa inspiração, a Bíblia é o nosso padrão de fé e conduta, ou seja, tudo que nós cremos está na Bíblia, e a forma que nós andamos está na Bíblia. Muito bem. Então, se a Bíblia é o nosso padrão de fé e conduta, nós precisamos de confiar nela. E por isso que nós estamos dando o tema da nossa mensagem hoje, posso confiar na Bíblia. E nós queremos responder por que nós podemos confiar na Bíblia. Por que nós podemos confiar na Bíblia como a palavra de Deus. E eu estou dando 4 razões
que nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, primeiro porque é historicamente correta. Isso é importante. A Bíblia, ela conta a história de civilizações. A Bíblia começa com a história da criação. A Bíblia conta a história das línguas, o início das línguas, o início das povoações do mundo. Conta a história de Noé, conta a história de Abraão, a história de Israel. Bem, eu preciso de confiar que a história escrita nela é verdade. Então, eu preciso que a Bíblia passe o teste de veracidade para que eu possa dizer, eu confio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque primeiramente é historicamente correta. Então, eu estou usando para vocês, está na folha de vocês, 3 argumentos que me convencem que a Bíblia é historicamente correta. Primeiro, testemunha ocular. Bem, testemunha ocular é importante. Se você vai ser julgado a um tribunal, você vai saber que a testemunha mais importante é a testemunha que esteve presente num evento. Essa é a evidência mais forte. Como é que eu posso saber que aquele acidente aconteceu daquela forma? Eu estava lá, eu vi. Você pode testemunhar disso? Posso. Sob juramento? Posso. Coloca a mão na Bíblia. Eu prometo falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Eu estava lá, eu vi. Então, a prova histórica mais forte que um evento aconteceu, a evidência mais forte, é testemunha ocular. Bem, você vai notar que a maioria dos eventos históricos na Bíblia estão lá escrito por pessoas que estiveram presentes quando esses eventos aconteceram. Eu sei que alguns são por revelação, mas a maioria dos eventos históricos são escritos por pessoas que foram testemunhas oculares desses eventos. Como, por exemplo, a passagem do Mar Vermelho. Quem escreveu sobre isso? Moisés. Ele estava lá. A queda do mundo de Jericó. Quem escreveu sobre isso? Josué. Ele estava lá. O caso, por exemplo, de Daniel na cova dos leões. Quem escreveu sobre isso? Daniel. Ele estava lá. A história da transfiguração, quem escreveu isso? Os discípulos, eles estavam lá. As palavras de Jesus, quem escreveu isso? Testemunhas oculares, pessoas que viram e ouviram. Isso é importante. Segunda evidência que a Bíblia é historicamente correta, os manuscritos copiados com critério. Hoje você tem a Bíblia num livro, ou você tem a Bíblia de forma eletrônica. Muito tempo atrás, antes, na época de Jesus, as Bíblias eram rolos, manuscritos. Até o século XV, todos os livros eram manuscritos. A imprensa foi inventada no final do século XV por Gutenberg. Gutenberg inventou a imprensa. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia em alemão, e foi a força da reforma protestante. Antes disso, não havia a imprensa, tudo era copiado. Todos os documentos históricos antigos foram copiados, e tudo que nós temos são manuscritos. A palavra manuscrito vem escrito à mão. Bem, a Bíblia, por ser um livro, ela também era copiada através dos manuscritos. A única diferença é que havia um critério mais rigoroso para copiar a Bíblia. Quem copiava era chamado os escribas. E os escribas copiavam a Bíblia, mas eles eram meticulosos. Eles sentavam, oravam a Deus, pediam graça do Senhor e começavam a escrever. No final do dia, eles contavam as letras, contavam os pontos, contavam os números, e outros vinham para verificar se isso era verdade. Era um processo longo, meticuloso, porque eles queriam ter certeza que a cópia era real. E mesmo assim há algumas variações, mas pequenas. Você sabe que um documento é historicamente correto quando você tem vários outros documentos para você comparar. Nós não temos o original de Moisés, nós não temos o original de Mateus, nós temos manuscritos, cópias. Então como é que eu posso saber que o que eu tenho aqui na mão é historicamente correto? Eu comparo os manuscritos. De todos os livros da antiguidade, a Bíblia
é o livro que tem mais manuscritos. Todos os livros da antiguidade. Há livros da antiguidade que só existem um manuscrito, 2 manuscritos, 3 manuscritos, alguns 4 manuscritos. A Bíblia nós temos milhares de manuscritos. Então você pode comparar um e o outro e você vai ver que as variações são pequenas, mas no todo eles são iguais. Agora, preste atenção nisso. Até o finalzinho da década de 40, 1948, os manuscritos mais antigos que nós tínhamos eram datados do século X, por volta do ano 900. Então os mais antigos que nós tínhamos, os manuscritos mais antigos do ano 900, eram vários manuscritos, milhares de manuscritos, mas a maioria do ano 900. Então a gente comparava tudo e via e falava assim, ok, aqui está a palavra de Deus. Em 1948, um pastorzinho palestino, menino, procurava uma cabra, e a cabra se escondeu numa caverna, e ele foi atrás da cabra, e encontrou um jarro de barro. Dentro do jarro de barro ele encontrou alguns papiros, e essa foi a maior descoberta do século XX, que são chamados os papiros do Mar Morto. Eu tive o privilégio de ver os papiros do Mar Morto no museu em Jerusalém, aqui também em São Francisco. Ele teve, de vez em quando eles mandam partes desses papiros. Mas por que essa descoberta foi importante? Preste atenção. Porque os papiros do Mar Morto foi escrito por uma comunidade perto do Mar Morto chamado Qumran, e essa comunidade escreveu esses papiros 100 anos antes de Cristo. Então você tem 900 anos e aqui você volta, nós voltamos 1000 anos, 100 anos antes de Cristo, 1000 anos, e foi descoberto os papiros do Mar Morto. Todos os livros da Bíblia, com exceção de Esther, estão nos papiros do Mar Morto. Quando os entendidos da Bíblia falaram, tremenda descoberta, e aí eles então foram comparar, para ver se o que nós tínhamos do ano 900 em diante era igual ao que foi escrito na época de Jesus, nos anos 100, antes de Cristo. E a revelação foi exatamente a mesma coisa. Historicamente, nós podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Terceira razão, porque eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, porque eu posso confiar nela, porque é historicamente correto, é a arqueologia. E eu preciso de explicar isso. A arqueologia é uma ciência. É uma ciência que cava a terra para procurar cidades enterradas, artefatos enterrados. Existe uma palavra que você vai ouvir muito, que é a palavra tel. A palavra tel significa uma cidade que foi enterrada e outra foi construída em cima dela. Tel Aviv, porque tem várias cidades embaixo. A cidade que tem mais cidades embaixo é Jerusalém. Por isso, quando você vai em Jerusalém, o pessoal fala assim, aqui Jesus pisou. Pisou nada, pisou lá embaixo. Porque já teve muitas cidades construídas em cima dela. Então, o arqueólogo ele faz o seguinte, ele vai num tel, e ele começa a cavar e vai descobrir. Mas por muito tempo, as pessoas diziam assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a Bíblia fala de um homem chamado Salomão. Salomão nunca existiu. A razão que eles diziam que Salomão nunca existiu, porque eles diziam o seguinte, a Bíblia diz que Salomão teve milhares de cavalos. Impossível, naquela época o pessoal só tinha camelo. Impossível. Até que os arqueólogos foram na cidade de Megido, que é ao norte de Israel, e começaram a cavar. E o que eles encontraram? Uma estalagem de cavalos. Encontraram evidências de milhares de cavalos de Salomão naquele tempo. Por muito tempo eles dizem assim, Pilatos nunca existiu, porque na história, em nenhum lugar você tem esse nome de Pilatos. Então dizia o seguinte, isso foi invenção dos discípulos, eles inventaram esse nome Pilatos, porque na história romana não tem esse nome Pilatos. Até que os arqueólogos foram na cidade de Cesareia e começaram a cavar e encontraram uma placa. Eu já vi essa placa, está lá em Cesareia no dia de hoje. Pilatos, o nome dele. Dali em diante ninguém mais questionou a Bíblia. A arqueologia, mais e mais, tem comprovado que a Bíblia é a palavra de Deus. Lucas fala de cidades, de nome, de um censo, fala de nome de imperadores, e você começa a estudar e você descobre tudo que está na Bíblia é verdade. Você pode acreditar, porque é historicamente correto. Quantos podem dizer amém? Amém. Na sua folha, por favor, Hebreus 6,18, todos juntos. É impossível que Deus minta. Salmo 33,4, todos juntos. Pois a palavra do Senhor é verdadeira
Ele é fiel em tudo o que faz. Queridos, você pode confiar na palavra de Deus. Vamos ler junto Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele refugia. Salmo 12:6, todos juntos. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Segundo, você pode confiar na Bíblia porque ela é cientificamente correta. Eu faço 3 afirmações que eu quero que você olhe na folha de vocês. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não ensina ciência, mas a Bíblia não ensina ciência errada. Ou seja, a ciência muda, mas a palavra de Deus não muda. Eu tinha um médico, quando eu era criança, que os meus pais me levavam para vê-lo de vez em quando. Toda vez que a gente estava doente, era o médico da família, Dr. Manuel. A gente ia Dr. Manuel porque ele era o médico da família, achávamos que ele era bom, mas o problema do Dr. Manuel é que ele era um bom médico, mas ele nunca estudou depois que saiu da escola de medicina. Ele começou a trabalhar e não parou mais. Então, com o passar do tempo, eu notava que os remédios que ele dava para mim não funcionavam mais, porque os remédios estavam ultrapassados. Até que um dia a gente chegou à conclusão: Dr. Manuel está ultrapassado porque a sua ciência está ultrapassada. Por que eu estou falando isso? Porque a ciência, se você estuda qualquer coisa, psicologia, por exemplo, ou você estuda filosofia, até mesmo nós estamos estudando português, os pregadores, porque nós queremos pregar com excelência, começamos a estudar português ontem. Até a língua portuguesa é dinâmica e ela sempre passa por um processo de mudança. Agora, a palavra de Deus nunca muda, queridos. Em 1861, foi escrito um livro muito interessante, 1861, exatamente 150 anos atrás. E o livro dizia o seguinte, o título do livro era 50 razões científicas incontestáveis provando que a Bíblia não é verdadeira. Ou seja, 51 razões científicas incontestáveis provando que a Bíblia não é verdadeira. O problema é que 150 anos depois, você não encontra um cientista que concorda com uma das 51 razões. Todas elas foram provadas erradas, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Eu vou dar para vocês 4 exemplos. Há 2000 anos atrás, havia um filósofo grego, e o grego não só era um filósofo, mas eles se preocupavam com muita coisa, e eles foram tremendo na área de medicina. E havia um filósofo grego chamado Hipócrates. Hipócrates cria que o problema de doença estava através dos fluidos que correm no corpo, sendo que o primeiro fluido mais perigoso era o sangue. E por mais de 2000 anos as pessoas pensavam que se a pessoa estivesse doente é porque ela tinha muito sangue ou sangue ruim, e a forma de você curar o doente, você tinha que fazer ele perder sangue. Em 1700 finalzinho do século XVIII, nós tivemos o primeiro presidente da América, que foi o presidente George Washington. Então, bem recente isso. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos em 1776. Eu não sei exatamente quando ele morreu, mas foi entre 1776 e 1800 e pouco. George Washington morreu literalmente por perder muito sangue. Ele tinha um problema do coração. E até naquela época as pessoas achavam que a forma de você curar as pessoas era fazê-las perder sangue. Então, os médicos iam lá e tiravam sangue dele. Aí ele não melhorava, tirava sangue dele, até que ele perdeu tanto sangue que morreu. Bem, hoje as pessoas fazem o contrário. Hoje se sabe que você não tira sangue, você dá sangue, por isso que é a transfusão de sangue. Hoje a medicina sabe que a Bíblia já falava há muito tempo que a vida está no sangue. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo que naquela época as pessoas pensavam de uma forma, a Bíblia está mais atualizada do que qualquer medicina. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, e isso é importante, uma das coisas que nós sabemos, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é só pelo que está escrito nela, mas pelo que não está escrito nela. Durante milhares de anos, as pessoas achavam que a terra era plana, era achatada. Todo mundo achava isso.
Você sabe que Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, os grandes descobrimentos aconteceram porque Copérnico e Galileu disseram, não, a Terra não é achatada, a Terra é uma esfera. Então eles saíram para provar isso, e por isso que as Américas foram descobertas. Bem, se durante mais de milhares de anos as pessoas achavam que a Terra era achatada, e os escritores da Bíblia escreveram nessa época, você não achava que devia ter algum lugar na Bíblia dizendo assim, a Terra é plana, a Terra é achatada? Em nenhum lugar na Bíblia está isso. Por quê? Porque não é verdade. E a Bíblia não fala mentira, a Bíblia só fala a verdade. Pelo contrário, 2.600 anos atrás, está aí, Isaías 40, 22, diz assim, ele é o que está assentado sobre o círculo, a cúpula, a esfera da terra. Todo mundo dizia que a terra era plana, a Bíblia já dizia, a terra é um círculo, é uma esfera. Durante milhares de anos, não só as pessoas criam que a terra era achatada, mas eles criam que a terra ficava sobre alguma coisa, ela não podia estar sobre o nada. Então as pessoas olhavam para o céu e falavam assim, como é que a gente está aqui, como é que a gente não cai? Então havia várias formas de pensar, e uma mais comum era dos gregos, e os gregos, como eu falei para vocês, eram tremendos em muitas coisas, política, arquitetura, economia, matemática, e um terço da Bíblia, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Bem, então você espera que em algum lugar na Bíblia a ideia grega que era prevalente na época estivesse na Bíblia. Bem, o que os gregos pensavam? Os gregos achavam que a terra estava sobre o ombro de um grande gigante e o nome dele era Atlas. E é por isso que nós temos o nome Atlas hoje. Um grande gigante com o nome Atlas. Em nenhum lugar você encontra Atlas na Bíblia. Por quê? Porque não é verdade. Se você vivesse nessa época, mas não vivesse na Grécia, mas vivesse na Ásia, a mentalidade hindu era o seguinte: o mundo está sobre um elefante gigante, e o elefante gigante está em cima de uma tartaruga gigante, e a tartaruga gigante está em cima de uma cobra gigante, navegando num mar cósmico. Essa era a ideia dos hindus, mas não está na Bíblia isso. Por que não está na Bíblia? Porque não é verdade. Os egípcios pensavam diferente. Os egípcios pensavam que o mundo, a terra, estava sobre 5 colunas. Não, os egípcios, eles eram fabulosos arquitetos, construíram grandes pirâmides, mas nisso eles estavam errados. Bem, preste atenção. Moisés, que foi o que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou pelo menos inspirou parte deles. Mas 5 ou 6 livros da Bíblia estão atribuídos a Moisés. Os Salmos estão atribuídos a Moisés. Bem, se Moisés, que estudou nas universidades mais famosas do Egito, e ele aprendeu isso, que a terra estava sobre 5 colunas, não podia estar em qualquer lugar da Bíblia que a terra está sobre 5 colunas? Mas não está. Por quê? Porque não é verdade. Ou seja, na época, a Bíblia ia contra a ciência estava errada, a Bíblia estava certa. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, não é cronológica a nossa Bíblia. E muitos creem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, quando ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, antes de tirar o povo de Israel. Muitos pensam nisso. Olha o que diz no livro de Jó, está aí na folha de vocês. Deus suspende a terra sobre o nada. Quem falou isso para Jó? Aonde Moisés aprendeu isso? No Egito não. Deus soprou, porque é o sopro de Deus. Queridos, isso é importante. Por muito tempo as pessoas achavam, e você sabe que naquela época as pessoas ficavam olhando para as estrelas e pensando, foi aí que começou a astrologia, a astronomia, etc. Não, os signos e etc. Então eles começavam, e literalmente eles contavam as estrelas, porque eles achavam que o número das estrelas era finito. E por muito tempo, isso é provado na história, eles criam que haviam 1000 estrelas. Até que, 100 anos antes de Jesus, um homem veio e disse o seguinte: na verdade, eu sei o número das estrelas, é 1022. Tem 1022 estrelas no universo. E queridos, na época de Jesus, as pessoas criam que haviam 1022 estrelas no universo. Aí, 150 anos depois de Jesus,
veio um outro homem chamado Ptolemy. Ele disse assim: esse cara estava errado. Na verdade tem 1026, eu achei mais 4. Hoje nós sabemos que cada semana eles descobrem uma estrela. Hoje crê-se que há mais estrelas no universo do que areia no mar. Que o número das estrelas é infinito. Mas por muito tempo eles achavam que podia contar. Não. E a Bíblia? O que a Bíblia falava? Jeremias capítulo 33, 22. Tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis. Quando Deus aparece para Moisés, para Abraão, ele diz assim: você não pode contar as estrelas do céu. Então, queridos, a Bíblia, embora não é um livro científico, é cientificamente correto. Você sabe da peste bubônica que matou 1/4 da população da Europa? E uma das coisas que essa peste destruiu a Europa, a razão que ela destruiu a Europa, porque eles não sabiam que você tinha que isolar. Quando há doença contagiosa, você tem que isolar as pessoas. Isso é uma coisa que a medicina sabe hoje, nós sabemos hoje, mas a Bíblia já no livro de Levítico dizia, porá em isolamento por 7 dias a pessoa contaminada. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, é que a Bíblia é cientificamente correta. Jovens, não interessa se você vai para a escola, eles falam que o homem veio do macaco. Olha, todas as teorias científicas são provadas erradas, mas a Bíblia continua a palavra de Deus. Amém. Lê comigo, por favor, Salmo 12:6, todos juntos. Salmo 12:6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Salmos 12:6. Terceira razão porque você pode confiar na Bíblia. Eu posso confiar na Bíblia porque ela é profeticamente correta. Isso, eu amo profecia. Hoje, todo mundo quer ser profeta. Mas na época da Bíblia ninguém queria ser profeta. Por quê? Na época da Bíblia, quando Deus chamou Isaías, você vai ser profeta. Tô fora, chama outro. Amós, você vai ser profeta. Tô fora, chama outro. Moisés, você é meu profeta. Tô fora, chama outro. Por que ninguém queria ser profeta? Porque havia um teste do profeta. Se profetizar e não acontece, é apedrejado. Já pensou hoje, irmão? Por isso que naquela época todo mundo não queria ser profeta, que hoje todo mundo quer ser. Se esse teste continuar verdadeiro hoje, vai ter muita, como diz aí, o neguinho vai morrer. O branquinho vai morrer, o amarelinho vai morrer, porque não podemos ter que ser politicamente correto. Eu me peguei agora, rapaz, não sei por que eu falei isso. O branquinho vai morrer. Presta atenção. As profecias da Bíblia, presta atenção, as profecias da Bíblia são tão específicas. Por exemplo, 4 séculos antes do nascimento de Josias, um profeta, que a gente não sabe nem o nome dele, esse profeta, Israel tinha sido destruído, dividido em 2, Salomão morreu, Reoboão, seu filho, fez bobagem, Jeroboão dividiu o reino. Nós não sabemos o nome desse profeta. Deus falou assim: vai lá em Betel e profetiza contra o altar. Não come com ninguém, não vai para a casa de ninguém, mas profetiza contra o altar. Ele vai lá e profetiza. Quando ele está profetizando, Jeroboão diz assim: você não pode profetizar. A mão dele fica leprosa. Oh, tem misericórdia de mim. Vou ter misericórdia. Bota de volta a mão. Ficou boa novamente. E o profeta profetizou e falou assim: olha, vai vir um homem chamado Josias, que vai acabar com tudo isso. 4 séculos antes. A história é muito linda desse profeta. Ele vai e come, por causa disso ele é comido por um leão, mas a profecia dele fica firme. 400 anos depois, um dos descendentes de Davi vem destruir o altar. E aí quando ele vê aquele lugar onde aquele homem está entrando, que esse lugar, quem que foi enterrado aí? Foi o profeta que profetizou que você viria e deu até o teu nome, 400 anos antes. O livro de Isaías fala de Ciro antes dele nascer. Agora, você vai para o livro de Daniel. Daniel é tão específico, porque Daniel é o livro mais específico do Velho Testamento. Daniel profetiza e fala de reinos antes de acontecer, como babilônico, medo-persa, grego
e romano, com detalhes. Daniel fala de Cleópatra, Daniel fala da rainha do sul, Daniel fala dos reis da Síria, de Antíoco Epifânio IV. Daniel descreve Alexandre o Grande muito antes dele nascer, não por nome, mas quem ele era. Tanto que Alexandre foi um imperador no 3º século, que vivia na Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que conquistou o mundo e fez o mundo ser o mundo helenista, o grego, importante figura do Velho Testamento e da história. Alexandre, quando ele entrou em Jerusalém para destruir Jerusalém, os sacerdotes mostraram o que Daniel escreveu a respeito dele. Quando ele leu, ele ficou abismado e ele poupou a cidade de Jerusalém. Exato. Daniel diz exatamente o dia do mês em que Jesus viria e cai exatamente no dia em que Jesus entra na cidade de Jerusalém, sentado num jumentinho, como a Bíblia fala. Há 350 profecias exatas sobre quem Jesus seria, seu nome, seu nascimento, que tipo de morte, como viveria, o que ensinaria, o que falaria, a morte que morreria, como seria traído. 350 profecias. A probabilidade dessas profecias serem coincidência, de acordo com Josh McDowell, um grande entendido da palavra de Deus, ele diz o seguinte: a probabilidade é como você pegar o estado de Texas inteiro e pegar moedas de 25 centavos americana e você jogar no estado de Texas inteiro com 30 centímetros de altura, cheio de moeda, e você marcar uma moeda, jogar lá, misturar tudo, a probabilidade da primeira moeda que você tirar ser aquela marcada é a mesma probabilidade de Jesus ter nascido e cumprir todas essas profecias por coincidência. Minha sogra ontem me perguntava, ela me chama de pastor, embora eu sou genro dela, mas tenho sido pastor dela todos esses anos. Ela disse: me explica sobre o calendário maia. E eu expliquei para ela: o calendário maia falha, mas a palavra de Deus não falha. As profecias, a maioria delas já aconteceram e algumas estão para acontecer sobre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Queridos, um livro que fala de acontecimentos antes de acontecer, como a Bíblia, não existe. Você pode confiar naquela palavra de Deus. 2 Pedro 1,21, todos leiam comigo, por favor, juntos. 2 Pedro 1,21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21. Isso significa que os homens não se falassem, vamos escrever, não. Eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Juntos, Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24:35. A terceira razão, a quarta razão, desculpe, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e para mim essa é a mais forte, ela tem poder transformador. Durante 31 anos, eu tenho sido pastor, 28 anos pastoreando essa igreja, não neste local, mas pastoreando a igreja Mensagem de Paz. A razão que nós temos dado à nossa vida é porque nós cremos que lei não muda a palavra, as pessoas. Se lei mudasse as pessoas, eu seria político. O que muda as pessoas é a palavra de Deus. Eu tenho visto centenas de pessoas serem transformadas pela leitura desse livro. Esse livro transforma as pessoas. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você crê que tudo que você ouve na notícia é verdade? Por que você ouve mais as notícias do que a Bíblia? Você crê que tudo que você vê e ouve no Facebook é verdade? Por que você gasta mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia? Você crê que as novelas que você vê são verdades? Por que você gasta mais tempo assistindo novela do que lendo a Bíblia? As pessoas gastam mais tempo lendo gibi, lendo jornal, vendo notícias, lendo outros livros, vendo televisão. Tem pessoas aqui que gastam mais tempo no Facebook diariamente do que lendo a palavra de Deus. E eu sei que você faz, porque eu vejo você lá.
Eu não sou contra o Facebook. É um excelente instrumento. Mas se você gasta mais tempo no Facebook do que na Bíblia, alguma coisa está errado. Tem pessoas dizendo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas assiste um jogo de futebol 2 horas sem nenhum problema. Alguns acordam 5 da manhã para assistir um time da Inglaterra. Nada errado com isso, contanto que você gaste tempo na Bíblia. Eu gosto de futebol americano. Hoje vai ter o Super Bowl. O futebol americano não é menos do que 3 horas e meia. Nunca menos do que 3 horas e meia. Eu assisto sem nenhum problema. Mas eu preciso gastar o mesmo tempo na palavra de Deus. A Bíblia tem um poder transformador, irmãos. A Bíblia transforma. Ela é verdadeira. Jesus diz em João capítulo 8, verso 31 e 32, juntos lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Letra C. 1 Pedro 1, 24 e 25, todos juntos. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Queridos, essa é a palavra que eu estou anunciando para vocês hoje. Essa é a palavra que nós queremos gastar tempo 40 dias. É por isso que nós estamos numa campanha séria. E me permita, por favor, como pastor de vocês, porque algumas pessoas estão resistindo. Algumas pessoas até agora não participou de um pequeno grupo e nem está pensando em participar. Eu quero que você participe, porque eu sei que isso é importante para a sua vida. Você não pode dar 5 semanas, 1 hora por semana para participar de um pequeno grupo? Pode. Se você não está fazendo, está sendo desobediente e rebelde, e Deus não abençoa a desobediência e rebeldia. Estou pedindo para você gastar 5 minutos por dia com a palavra de Deus. 5 minutos. Às vezes eu sei que no sábado, no domingo, as pessoas talvez passam batido, mas você pode voltar, são 5 minutos só. Eu estou mandando um e-mail para você, você está recebendo, está sendo bombardeado, porque a gente quer que você gaste tempo com a palavra de Deus. Eu creio que quando você gasta tempo com a palavra de Deus, sua vida será transformada, seu casamento será melhor, você será um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor trabalhador, porque a Bíblia transforma a nossa vida. A Bíblia traz fé, a Bíblia muda a gente. E eu quero ser pentecostal, eu amo as coisas do Espírito, mas não adianta falar em línguas se não tem a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor pela palavra, começa aí, eu vou ser só um sino que tine, é algo vazio e oco. Quando eu e Tereza viemos para a igreja hoje, a gente vinha conversando, a gente, como faz pela manhã, eu acordo bem cedo no domingo, me preparando. E a gente estava falando a respeito da nossa preocupação com o mundo de hoje, como o mundo tem invadido a igreja, e hoje não há diferença, eu falei de novo isso, essa diferença entre crente e não crente, entre justo e injusto, hoje está tudo igual. E a razão é que, em vez do crente ser transformado, ele está aos poucos sendo conformado pelo mundo. E a gente está deixando aos poucos, daqui a pouco, o que a gente achava que era errado, a gente começa a achar que é certo. E aos poucos a gente está agindo como o mundo. Eu coloquei para você, eu queria que você olhasse, por favor, na sua folha para terminar, e eu vou concluir com isso. A pergunta é essa: quem é a autoridade da sua vida? Romanos 12, 2. Eu queria que você lesse comigo todos juntos. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Pergunta: qual é a autoridade da sua vida?
Você vai ser alguém que se conforma ou você vai ser alguém que transforma? E nós só vamos transformar se a gente conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, amar a palavra, aprender a palavra e viver a palavra, andar na palavra. Essa semana nós temos um versículo para memorizar, ele está aí para vocês. Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Nós vamos ler 7 capítulos. Eu estou pedindo a você que não participou de um pequeno grupo, participe de um pequeno grupo. Mesmo que você esteja em casa, se você pode estar na igreja, venha para com a gente. Venha para a oração na quarta-feira. Só isso que eu estou pedindo a você. Vem na quarta hora, participa de um pequeno grupo, vem no domingo e faça um devocional. E eu tenho certeza que a nossa vida será totalmente transformada. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, eu tenho pregado a tua palavra da melhor forma que eu posso. Eu preciso que o teu Espírito faça o que eu não posso fazer. Eu preciso que o teu Espírito faça a obra de transformação, de convicção. Transforma-nos ao entrarmos em contato com a tua palavra. Eu tenho mostrado que nós podemos confiar na tua palavra porque ela é historicamente correta, cientificamente correta, profeticamente correta, mas mais importante, ela tem poder de transformar. Eu oro que cada homem e cada mulher dessa igreja possa amar a palavra. Eu oro que cada homem e mulher dessa igreja possa aprender a palavra. E eu oro que cada homem e mulher possa andar na palavra. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua palavra.